acompanhando, participando deste nosso culto. A grande mensagem que temos neste período pós-Páscoa: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E é isso que nos faz trazer alegria, nos faz trazer a certeza do amor de Deus em nossa vida, e por isso queremos celebrar este momento de culto, a certeza de que Deus estará conosco, nos abençoando neste culto que é o terceiro domingo após a Páscoa. E desejamos bênçãos de Deus a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento de culto, assim como também a nossa banda que hoje está conosco participando do nosso culto no louvor, que Deus também possa ser honrado através do louvor e das palavras que aqui serão ditas, aqui serão anunciadas. Nós queremos invocar a presença do Deus Criador. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, diz o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 6: todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. De fato, irmãos, se não fosse Cristo carregar os nossos pecados, nós estaríamos perdidos, sem rumo, longe de Deus e sem nenhuma esperança de vida após a morte. Portanto, quero convidar aqui neste momento, possamos nos arrepender dos nossos pecados, os pecados que causaram a morte de Cristo, os pecados que Cristo carregou e pagou por cada um de nós. Se você crê assim, então convido a você que está em sua casa a confessar comigo esta fé em Cristo Jesus e pedir o perdão de todos os pecados. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, Tu sabes como é a nossa vida, conheces todas as nossas fraquezas e limitações. Tu sabes que o diabo e o pecado estão diante de nós. Por qualquer tentação, muitas vezes nos afastamos de Ti. Foram os nossos pecados que causaram a horrível morte de Teu Filho Jesus. Agora, Senhor, estamos diante de Ti neste culto e queremos suplicar o Teu perdão e pedir forças para não mais viver no pecado, mas vivemos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, como ministro de Cristo, posso dizer para cada um que confessou os seus pecados e crê no Senhor Jesus, o mesmo que o profeta Isaías disse: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Este mesmo Senhor Jesus, vitorioso sobre a morte, me dá autoridade para dizer: os pecados de vocês estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos acompanhar a leitura do Evangelho para este nosso culto. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35, onde nós lemos assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém
que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram o que realmente aconteceu, o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Sagradas Escrituras que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e todos os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez com que iam para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos, com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Evangelho, e que este mesmo sentimento que os discípulos tiveram ao estar com Jesus, quando disseram: parecia que o nosso coração queimava dentro do peito. Que esta mesma sensação, esta mesma alegria possa estar contigo, que agora acompanha esse culto, que ouve a palavra de Deus e que recebeu o perdão de todos os seus pecados. Nós queremos cantar louvores ao nosso Deus. Bonito lugar.
fazer a leitura dos Salmos para este culto, terceiro domingo após a Páscoa. Salmo 116, os versículos 1 até o versículo 14. Você que está em sua casa pode abrir a sua Bíblia e poder acompanhar. Salmos 116, versículo 1 a 14, onde assim está escrito: Eu amo a Deus o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: Ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer ao Senhor por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Até aqui a leitura dos Salmos para este nosso culto. E eu quero convidar você que está em casa, junto comigo, aqui na casa de Deus, a nós confessarmos a fé no Deus triuno, a nossa fé no Deus Criador, no Deus Salvador e no Deus Santificador. E fazemos isso utilizando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação ao momento de mensagem deste culto, queremos cantar louvor a nosso Deus. Eu, Senhor,
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a companhia graciosa do Espírito Santo esteja comigo e também contigo. Amém. Sexta-feira, ontem, completamos 40 dias da quarentena. 40 dias desde o nosso último culto, aqui no templo, a Congregação Cristo em Dourados. 40 dias sem nos encontrarmos e estarmos em comunhão com nossos irmãos. Vivemos um período difícil, um período desafiador. Um período que eu digo que podemos comparar com a vida no deserto. Comparar com a caminhada do povo de Deus no deserto, lá no Antigo Testamento, após saírem do Egito. Comparar com a ida ao deserto de Jesus, quando sofreu as tentações no início do seu ministério. Com tantos outros personagens bíblicos que também viveram a experiência do deserto. Dizem que o deserto é a escola de Deus, e é verdade. O deserto não é um acidente de percurso, mas uma agenda de Deus, a escola do próprio Deus. O deserto é o local onde Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. No deserto passamos momentos difíceis, mas não para sermos destruídos, mas para sermos fortalecidos e sermos restaurados. O deserto na Bíblia tem um sentido teológico muito importante, muito interessante. Ele baseia-se na experiência religiosa que o povo de Israel passou no tempo em que saiu da escravidão do Egito. Mais ou menos 1.250 anos antes de Cristo, quando na caminhada de 40 anos pelo deserto, aquela caminhada representou um processo de maturidade na fé em Deus, e de aprendizagem de convivência mútua entre diversos grupos, a ponto de se organizarem como sendo povos de irmãos, povo de Deus. E aí vem as tribos de Israel e toda a história do povo de Deus que conhecemos através do Antigo Testamento. Aliás, foi a experiência da saída da escravidão que formou o povo de Israel. A partir do Êxodo, o deserto vai se tornar o lugar simbólico pelo qual todos nós passamos. Isso nos lembra e significa que a nossa vida é uma caminhada de descobertas.
uma caminhada de aprendizagens, de amadurecimento. Vamos percebendo, dia após dia, passo após passo, que Deus está presente em nossa vida, que Deus nos ama, que Deus nos liberta e que Deus nos conduz à plena realização. A Bíblia nos conta, por exemplo, como o profeta Elias passou por esse processo, lá em 1 Reis, capítulo 19. Também nos relata que foi Jesus plenamente humano, enfrentou no deserto da sua vida todas as tentações que impedem caminhar na vontade de Deus, mas que ele resistiu e cumpriu a vontade de Deus. Podemos sintetizar e dizer que o deserto representa as crises necessárias pelas quais passamos em nossa vida para podermos superar o egoísmo e viver inteiramente o amor a Deus e o amor ao nosso Deus. Vários personagens bíblicos, vários são os relatos bíblicos de pessoas que passaram tempo no deserto, ou de enfrentaram grandes desafios, mas ao mesmo tempo aprenderam lições importantíssimas de Deus. Algumas épocas da nossa vida, e podemos dizer que esse período de quarentena, esse período de isolamento social, esse período onde nós enfrentamos a pandemia do coronavírus, é como que um momento no deserto. Um lugar seco e quente, sem muita vida, momento difícil de suportar. Enfrentamos muitas dificuldades e temos pouco alívio. No entanto, nesses tempos de passagem pelo deserto, podemos nós também aprender lições valiosas e que certamente vão transformar a nossa vida. Eu gostaria aqui de tratar de 5 delas, que entendo que são lições que aprendemos ou estamos aprendendo nessa quarentena, nesses tempos de pandemia. A primeira lição é a nossa dependência de Deus. No deserto não há comida, no deserto não há água, no deserto não existe sombra para se abrigar. O deserto, ele é deserto. Mas foi exatamente no deserto que o povo de Israel descobriu que todo sustento vem de Deus. Conforme Deuteronômio capítulo 8, Deus providenciou maná e deu água onde não havia nada. Durante 40 anos no deserto, o relato bíblico nos mostra de que ninguém passou fome, porque Deus cuidou do seu povo. A verdade é que toda a nossa vida depende de Deus. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, dependemos da misericórdia, da graça, do amor de Deus. Mas quando eu e você estamos em circunstâncias normais, quando estamos na nossa vida corriqueira, no dia a dia, sem a pandemia, muitas vezes nos esquecemos disso. Colocamos a nossa confiança em outras coisas, como o dinheiro, a família, a inteligência, a nossa carreira, a nossa felicidade, em primeiro lugar. E de repente, quando nos deparamos com o deserto, as coisas em que nós confiamos, elas falham. De repente, a pandemia ou a quarentena vem nos mostrar que nós dependemos muito de Deus. E Deus nos dá a oportunidade de nós vermos e percebermos nitidamente o como Deus é poderoso. E descobrimos que Ele, e absolutamente somente Ele, é que está no controle de toda a situação. E quanto mais dependemos de Deus, mais forte nós ficamos. O apóstolo Paulo, em uma linda confissão de fé, diz: quando estou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É no deserto da vida que Deus nos sustenta e nos ampara. De repente, a pandemia também nos dá uma segunda lição. Além de descobrirmos que somos dependentes de Deus,
nós descobrimos o que de fato é essencial em nossa vida. Nós temos um personagem bíblico muito interessante, lá no Novo Testamento, aquele que veio para preparar o caminho para Jesus, João Batista. O texto bíblico diz que João Batista vivia e pregava no deserto. A vida desse homem de Deus era muito simples, sem comodidades como roupas bonitas ou comidas variadas. Mas a Bíblia ao mesmo tempo diz que ele não precisava dessas coisas, porque a sua missão era mais importante. João Batista sabia o que era essencial, e o essencial era ter comunhão com Deus. Quando passamos por uma fase que parece um deserto, esta fase que vivemos, podemos perder muitas comodidades da vida. As coisas que nos davam conforto e prazer falham, e temos de aprender a viver com menos. E é então que descobrimos que muitas das coisas que achamos essenciais, elas são desnecessárias. E vivendo com muito ou com pouco, o que realmente se mostra necessário no deserto da vida é estar na presença de Deus. E é somente Cristo, o seu amor e a sua ressurreição, que nos dão sentido para a nossa vida. É esse Deus que nos sustenta, mesmo nas horas mais difíceis do nosso viver. Quando centramos a nossa vida em Jesus, então encontramos paz e contentamento em todas as nossas circunstâncias. A terceira lição que aprendemos diante do deserto da vida é a resolver nossos problemas. Temos um outro personagem bíblico muito interessante, está registrado lá em 1 Reis, capítulo 19, o profeta Elias. Quando Elias foi para o deserto, o texto bíblico diz que ele não estava bem. Elias tinha realizado muitos milagres incríveis diante de todo o povo de Israel. Mas ao invés de ver grandes mudanças na dinâmica de vida das pessoas, o que acontece com Elias? Elias foi ameaçado de morte. E lá no deserto, Elias pediu para morrer. Mas Deus o levou ao monte, falou com ele, e Deus restaura a vida de Elias. Quando Elias sai do deserto, Elias tinha uma nova visão e estava pronto para continuar a sua missão e a sua função como profeta. Amados irmãos, em muitos momentos, circunstâncias difíceis nos empurram para um deserto emocional e espiritual. Nos sentimos acabados, sem mais força para nada, e só queremos fugir da situação. E de repente Deus nos leva para o deserto para nos restaurar. E de repente o sofrimento do deserto é o lugar onde nós podemos nos encontrar a sós com Deus e ouvir a melhor voz, a voz de Deus, nos consolando através da palavra, através do perdão. E é esse Deus que nos sustenta, que nos ajuda a confrontar nossos problemas, a consertar o que está errado em nossa vida. E podemos ter absoluta certeza de que, se deixamos Deus agir no nosso tempo no deserto, nós também seremos restaurados, mais fortes para novos desafios. E assim cremos que sairemos desta pandemia, deste isolamento social. A quarta lição que aprendemos no deserto é ter esperança. Nos 40 anos, não foram 40 dias, nós estamos 40 dias a quarentena. Nós estamos falando de 40 anos que o povo de Israel vagou pelo deserto. Houve um homem entre eles que não perdeu a sua esperança em Deus. E esse homem é Josué. Josué se manteve fiel a Deus durante todo o tempo no deserto e não desistiu, conforme nos diz o livro de Números, no capítulo 14. Certamente não foi fácil, como não está sendo fácil
para você e para mim viver este momento de quarentena. Não foi fácil para Josué, mas ele nunca se esqueceu de quanto Deus tinha feito por ele. E por fim ele, o próprio Josué, liderou o povo na conquista para a terra prometida. A verdadeira esperança não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, então nós aprendemos a confiar em Deus, lembrando de todas as coisas que Ele já fez para nós no nosso passado, lembrando que Deus sempre foi fiel e vai continuar ajudando e guardando a cada um de nós, mesmo quando estivermos no nosso deserto. Na hora mais difícil, quando não vemos mais a saída, nós descobrimos Deus e o seu amor presente e sempre presente ao nosso lado. E Ele vai nos ajudar a sair do deserto. E quando estivermos saindo, ou tivermos saído do deserto, a nossa esperança em Deus será ainda mais forte e ainda mais viva. E a quinta e última lição que eu quero destacar que aprendemos no deserto é que o deserto não é um lugar definitivo. O deserto não é um lugar definitivo para o povo de Deus, mas sim uma passagem para uma bela terra que será conquistada, que Cristo já conquistou na cruz, e que o dia em que Ele nos chamar, quando nós seremos chamados dessa vida, será a nossa terra, a morada eterna. O livro de Números, lá no começo da Bíblia, tem o seu nome como que no deserto, na versão hebraica, porque é no deserto. O deserto é o lugar onde se passam todos os fatos narrados deste livro. Muitos no Antigo Testamento, muitas pessoas que viveram no Antigo Testamento não confiaram em Deus, negaram a Deus o seu poder, a sua bondade, o seu amor, e apressados morreram no deserto. Não foram precavidos, não tomaram os cuidados necessários, não seguiram as orientações e morreram no deserto. Ou, como dizemos em outros termos, nadaram e morreram na praia. O deserto tende a nos fazer desanimar mesmo. E é normal o desânimo. Sim, é normal que estejamos cansados desta situação da quarentena. É normal que o clima desfavorável, o ambiente desconfortável nos faça desanimar. Na verdade, essa é uma característica dos desertos. Os desertos, de forma geral, têm a reputação de serem capazes de sustentar pouca vida. Mas é justamente no calor escaldante do deserto, nesse lugar árido e desconfortável, que descobrimos a fonte da água da vida, que é o próprio Jesus, o próprio Salvador, o próprio Deus. Todas as pessoas que eu citei nesta mensagem, todas as pessoas que foram provadas, testadas e ensinadas no deserto, Elias, Moisés, Josué, Paulo, João Batista e tantos outros, foram grandemente usados por Deus como instrumentos de Deus. E sabemos que quanto mais intenso é a aula, quanto mais intenso é o treinamento, mais qualificados estamos para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Está sendo um momento difícil? Certamente está, mas Deus está nos moldando, está nos capacitando para que quando tudo isso passar, possamos nós testemunhar dos grandes e maravilhosos feitos do Senhor. Não precisamos ter medo do deserto. Não tenha você medo desse deserto que estamos vivendo, pois o deserto é apenas uma passagem, e aquele que nos leva para a escola, aquele que nos leva para o deserto é Deus. E é Deus que está no comando desse treinamento. É Deus que está nos sustentando nesses dias, visando sempre o nosso bem. E é no deserto que conhecemos mais de Deus e descobrimos quem nós somos. E de repente lembramos e somos lembrados que somos amados e guardados pelo nosso Deus, que não poupou a vida de seu Filho em amor a nós. Para finalizar este momento de mensagem, eu quero compartilhar a leitura da epístola para este segundo domingo,
no terceiro domingo, aliás, de Páscoa. 1 Pedro capítulo 1, versículos 17 a 25, uma vida santa. Eu diria que é o refrigério de Deus, é o evangelho de Deus para neste momento, é a graça de Deus diante do deserto da vida. 1 Pedro capítulo 1, versículos 17 a 25, quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a eles. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês são libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos da fé, amem uns aos outros com todas as formas e com o coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Amados irmãos, que Deus nos abençoe, que eu e você possamos viver nesse deserto, nesses dias de pandemia, com os olhos voltados para Cristo, para esse Deus que nos ama, que nos sustenta e que nos dá todo o necessário. Que Deus assim nos guarde e Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Finalizando a mensagem, cantamos hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Perdoe
acabamos de cantar, se estivéssemos no culto normal, com vocês aqui presentes na nossa celebração, nós teríamos tido o momento das ofertas, onde o povo de Deus, agradecido, louva a Deus também através das ofertas, trazendo-as diante do altar. Infelizmente, estamos impossibilitados temporariamente de fazermos os cultos aqui na igreja, de estarmos reunidos. Mas as bênçãos de Deus continuam sobre a vida de cada um de nós, e Deus continua derramando bênçãos, nos sustentando, de forma que possamos viver neste mundo gratos a Deus e louvando a Deus por tudo aquilo que somos e que temos. Por isso, você pode fazer a sua oferta através de transferências bancárias, através do depósito bancário. Nós temos enviado aos membros da congregação os dados, as contas, enfim, os meios pelos quais podem ser realizadas a oferta. Se você não sabe como fazer ou não recebeu esses dados, entre em contato comigo, pastor Guinei, ou com os membros da diretoria, iremos repassar então as informações necessárias para que você possa também adorar a Deus através das suas ofertas. Nós queremos neste momento orar ao nosso Deus, colocar diante dele, pedir os agradecimentos, também os nossos aniversariantes, e ao final da oração, oramos em conjunto o Pai Nosso. Oramos. Amado Deus, fonte de vida e de amor, Tu és eterno, imortal, justo, perfeito e santo no amor. Em Tua palavra bebemos a água da vida eterna. Que maravilhosa graça que nos tornas Teus filhos e herdeiros da vida, a vida que não termina. Bondoso Deus, aqui em oração, nos colocamos diante de Ti para que abras a nossa mente, sempre para que possamos entender a ressurreição do Teu Filho e viver como cristãos esclarecidos, sabendo que pela fé em Jesus teremos a vida eterna. Que também possamos levar essa mensagem da salvação àqueles que ainda não sabem ou que não compreendem. Bondoso Deus e Pai, sustenta-nos em Teus braços para que não nos afastemos de Ti, para que enquanto aguardamos o Teu chamado e a vinda do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, possamos viver em santidade, justiça e paz. Faz-nos crescer cada dia mais e mais no amor ao nosso Senhor, à nossa igreja, à nossa congregação e a cada irmão que dela faz parte. Que possamos saber perdoar e pedir perdão. Que possamos ver as necessidades e os serviços a serem feitos e estejamos sempre prontos em ajudar. Que não julguemos, nem critiquemos, nem falemos de forma maliciosa, mas coloquemos e possamos cumprir com nossos deveres familiares, profissionais, sociais, civis ou financeiros, como que o fazendo a Ti. Que possamos falar mais da vida eterna na qual cremos e esperamos. Que ofertemos para o Teu reino com corações agradecidos, como ato de adoração diante de todo o Teu amor. Abra nossos olhos para ver o quanto a Tua mão está cheia de bênçãos e que estás derramando diariamente sobre nós. Dá-nos, ó Pai, um coração agradecido e sempre alegre em Te louvar. Querido Deus, Tu conheces a cada um de nós, conheces o nosso coração. Pedimos-Te neste momento, consola aquele que está aflito, anima o que está abatido, alegras aquele que está triste, dá paz ao angustiado e fortalece o fraco. Especialmente, ó Deus, queremos neste momento pedir pelos nossos irmãos que estão em tratamento médico, aqueles que padecem diante da pandemia do coronavírus. Proteja todos e guarda sob Tua poderosa mão, e se for de Tua vontade, restabeleça a saúde destes e enxugue as lágrimas daqueles que choram a morte de pessoas queridas. Pedimos-Te ainda, ó Deus, que abençoes com Tua paz, perdão e alegria os que estão acompanhando agora o nosso culto de louvor a Ti. Também, ó Deus, continues a abençoar aqueles que nesta semana completaram mais um ano de vida. Especialmente Te louvamos pela vida da nossa irmã Maraísa Weber e também Carolina Carlinho. Permite, ó Pai, que estreitemos
os laços de amizade, de comunhão e de amor cristão com todos os irmãos e membros de nossa igreja, e que especialmente derrame sobre os aniversariantes as tuas amorosas bênçãos. Guarda-nos, ó Deus, e fortalece-nos, por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados, assim nós finalizamos este culto. Estamos encerrando este nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E queremos, antes de cantarmos o último hino, compartilhar com vocês alguns assuntos da nossa congregação. Nosso próximo culto, dia 2 de maio, próximo sábado, 19h30. Então, nosso culto, dia 2 de maio, 19h30. Queremos hoje aqui agradecer a presença, a participação da nossa banda, do nosso grupo de louvor que acompanhou durante o culto os nossos hinos, a nossa gratidão a Deus por esses nossos irmãos que usam os seus dons também para louvar e adorar a Deus. Quero também compartilhar com todos os irmãos, eu já o fiz esta semana, via WhatsApp e também através de correspondência à direção nacional da nossa igreja. Essa semana encaminhei um pedido de demissão do cargo de pastor conselheiro do Distrito Mato Grosso do Sul. Eu estava ocupando esse cargo e, diante da notícia do fato da gravidez da minha esposa, nós refletimos bastante, conversamos bastante, entendemos que melhor a ser feito neste momento é declinar deste cargo, porque ela precisará dos meus cuidados, da minha ajuda, do meu auxílio, e certamente a agenda, muitas vezes, do distrito me fazia estar ausente de casa em vários momentos. Então, oramos muito a Deus, conversamos muito e chegamos a essa decisão. Compartilhei com toda a igreja, compartilho agora também neste momento, e desejo as mais ricas bênçãos de Deus ao pastor Márcio Schneider, pastor aqui de Dourados também, que será o novo conselheiro do nosso distrito. Que Deus abençoe ele, a todos os demais pastores, e continue abençoando a esse pastor e sua família sob a graça e o amor de Deus. Assim nós despedimos deste nosso culto, desejamos a todos vocês uma abençoada semana e que o amor de Cristo acompanhe a cada um de nós. Cantamos o último hino e assim encerramos o nosso culto. Amém. Nos mandou